Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio de Protagonistas de Impacto, temporada 2025. Estou aqui num episódio com duas pessoas muito queridas, Denise Rios, Luiz Barbieri, e esse é um episódio daqueles que a gente faz num formato especial, tanto para conhecer sobre a liderança que está aqui sendo convidada. Então, a Denise está aqui nesse episódio como minha co-anfitriã. Perfeito. E também uma oportunidade de conhecer, da gente aprofundar um pouco mais na temática que esse convidado está trabalhando e construindo hoje, que quer celebrar no futuro. Então sejam super bem-vindos, Luiz e Denise. Obrigada, é Obrigado. prazer estar aqui. Prazer enorme. Estou para trazer, principalmente Denise, há muito tempo. Denise foi minha primeira entrevistada no formato Zoom. Foi, exatamente. Mas eu falei, não, você tem que vir no estúdio. Aqui a vida ao vivo Ah, agora. vida ao vivo. Então, cada um se apresentar rapidamente e depois a gente começa a conversa com o Luiz. Então, tá bom, ó, pode ver no vídeo anterior, no primeiro, mas eu sou Denise Rios. Hoje eu trabalho, né, como conselheira de empresas, né, e tinha aí uma carreira junto com a Alda, onde a gente se conheceu, inclusive, muito em vida corporativa, mas também no Sistema B, e aí acho que o que nos uniu foi impacto, né? Total. Luiz, Prazer estar aqui com vocês, uma honra, obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Barbieri, eu sou comerciante de grãos, eu trabalho com grãos há 20 anos. Trabalhei por 16 anos numa grande empresa do setor, na China, na Índia, no Brasil. E há 5 anos, com meus sócios, a gente começou uma jornada na transição do sistema alimentar com a fundação da Raiar Orgânicos, que é uma empresa de proteínas orgânicas, começando pelos ovos. Se você ainda não provou, recomendo. Eu recomendo também, cliente. também. E recomendo não só como cliente, até trazendo as conexões, né? Denise, eu conheço há alguns anos, como ela comentou. É um dos maiores nomes da sustentabilidade no país. Denise Rios aceita. Tá bom. Receba. Aceita e compartilha. Vamos lá, gente. Muito generosa, sempre com o conhecimento, com as conexões. A gente está também. Falei, vamos entrevistar o Luiz. Luiz, a gente esteve juntos há poucos anos, né? A partir da Pares, a gente fez um projeto, né, de planejamento estratégico participativo com foco na questão de impacto. E pude conhecer a fazenda, pude conhecer todo o time, a tese de impacto. Então, acredito que seja uma boa contribuição para quem está hoje olhando como a gente pode trazer novos modelos, novas propostas para o que está por aí. Então, seja super bem-vindo. E vamos começar falando de você, né? Um pouco de... Sempre importante, quando a gente está falando do presente, a gente fala, bom, mas como é que essa história começou? Fala, quem é o Luiz Barbieri? Uma história que seja importante para quem você é hoje. Boa. Bom, eu sou caipira, nascido em Araraquara. Eu mudei para São Paulo com 3 anos, mas caipira, uma vez nascida, é sempre caipira, né? Então, Tira a pessoa do interior, mas não o interior de dentro dela, exatamente. não é? A gente é caipira em qualquer lugar. Isso aí. E eu morei a vida inteira em São Paulo e depois fui fazer faculdade no interior também, na UFSCar. Eu estudei lá, fiz engenharia de produção agroindustrial e depois voltei para trabalhar em São Paulo. Já entrei para trabalhar nessa empresa que eu trabalhei por 16 anos. Mas eu acho que para mim várias coisas foram muito marcantes. Acho que essa relação com o interior, a relação com uma realidade diferente da cidade grande, de certa maneira. Mas acho que ter ido fazer faculdade no interior, numa universidade pública, né? Eu cresci num ambiente de classe média em São Paulo, numa escola privada, num ambiente, vamos dizer, mais ou menos apartado da realidade. E ao fazer faculdade no interior, em São Carlos, para mim foi um momento muito relevante de conexão com a realidade, assim, e de encontro com o país que a gente vive, né? E para mim ter estudado numa universidade pública também foi um lugar de muito sentimento de cidadania. Eu lembro que despertou uma coisa em mim que não tinha antes. Perfeito. Que foi perceber assim, caramba, eu tô aqui, acordo todo dia de manhã, tem um monte de professor incrível, tem uma sala de aula, tem um laboratório, tem um giz, tem uma fazenda, tem uma biblioteca, tem um papel higiênico, não pago nada, né? O almoço custa R$1.
Falei, meu, né, me deu um sentido. Eu lembro que no primeiro ano, assim, é uma coisa. Existe isso? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir isso, né? E eu acho que isso, para mim, é muito marcante. Eu acho que esse talvez seja o grande papel da universidade pública, ou da gente usar o aparato público, né? Seja a Uhum. escola, a universidade, o Sim. hospital, para entender o valor da potência da coletividade. E eu acho que isso foi muito marcante para mim na universidade. Acho que se eu tivesse estudado numa instituição privada em São Paulo, talvez Posso minha Você vida. não tivesse essa marca, né? Eu acho que isso foi muito. E aí eu me envolvi com a política local em São Carlos. Aí a gente começou a trabalhar Que com a Movimento coleta estudantil também, menos movimento estudantil, mas mais mais. Mas política. Mas ativismo. a atuação, a gente era o momento de começo da coleta seletiva. Eu peguei bem a Ah, virada do Lula 1, então a gente ajudou a fazer a cooperativa de coleta seletiva da cidade. E aí foi uma gestão, a primeira vez que um reitor da universidade virou prefeito. Então, Ah, foi e é isso, também numa cidade do interior, onde o tamanho das coisas tem relação com o humano. sim. Então você é capaz de influenciar. Então você, né, eu fazia parte do Conselho de Diretamente. Desenvolvimento Rural da cidade, imagina, um pirralho. que maravilhoso. Então você consegue ver que é possível fazer as coisas, Sim. né? Que as coisas estão mais ao seu alcance, né? É. De você poder influenciar na coleta seletiva, na comida, na discussão do município. Então, para mim, aquele ambiente foi um laboratório, assim, de civilidade, né? Civilidade no sentido de cidadania, mais, né? Cidadania. Eu acho Claro. que para mim isso foi muito marcante. E aí você teve uma vida executiva, Aí eu né? saí e trabalhei por 16 anos nessa empresa, que foi uma escola, uma organização secular, que são grandes comerciantes de commodities e de grãos, reconhecidamente uma empresa muito importante de qualidade nessa atividade. E eu virei um comerciante de grãos, então eu trabalhava comprando, vendendo, financiando o produtor, vendendo insumo, investindo na infraestrutura logística. Eu morei 2 anos na Índia, cuidando da Uau. operação deles na Índia. 2 anos, A gente importava óleo de soja, óleo de palma, Olha. refinava. Eu cheguei lá, estava começando a operação, a gente construiu mais 2 fábricas. E depois eu mudei para a China. E no momento, em 2010, quando eu estava começando, né, a China importava menos da metade do que importa hoje de soja. Uau. E um processo super interessante. E eu tive muita sorte nessa trajetória, porque eu tive chefes muito espetaculares. Isso Eu acho muda que tudo. isso realmente faz toda a diferença, porque cada um é cada um, Sim. né? Cada um tem um jeito e nem sempre, né? Eu não sei se eu sou o jeito mais fácil, mas Mas né? sempre tem alguma coisa que inspira, né? Só, E Uma só por se questionar já é um jeito característica. mais fácil. Já eu é. acho que Tem espelho em casa. você ter É. eu tive sorte porque por 16 anos que eu trabalhei nessa organização, eu tive 3 chefes. 2 que foram meus chefes quase que pelo período inteiro. E pessoas que eu admirava muito, pessoas que entendiam o que eu tinha de pontos fortes e pontos fracos, e Sim, respeitavam com e certeza. valorizavam. Então, para mim, eu tive um ambiente de oportunidade nessa organização muito valioso. Para mim foi muito rico. E eu acho que, para além da organização, se deve às pessoas, né? Totalmente. Eu acho que Concordo muito você ter nisso. um bom chefe não tem Total. preço, né? Não. E eu sempre, ao longo dessa minha trajetória aí, eu sempre via umas pessoas falar para mim, olha, primeiro se o chefe é bom, depois se você está aprendendo muito, por último, você pensa em dinheiro, porque a vida é tão longa, né? Você precisa construir alguma coisa que Muito. não é o dinheiro do curto prazo, né? Que você vai Exatamente. comprar um picolé a mais. Quando você é trainee, estagiário, analista júnior, É. né? Aquilo. Então, para mim, eu tive essa trajetória longa nessa empresa que foi muito rico de aprender a fazer gestão, processo, prestar conta, sabe, cobrança. Sim. A vida como ela é, né? Exatamente. A vida e- acorda A de fazer, manhã. a fazer acontecer, Fazer acontecer. né, de alguma forma, aproveitando a potência daquela engrenagem, né? As empresas são engrenagens muito potentes, né?
Sim, Você exato. poder... E no ambiente, essa empresa que eu trabalhei, era uma empresa que tinha uma abertura, um espírito de empreendedor, assim, um lugar que dava uma liberdade que nenhuma outra empresa do setor Ou seja, é um dava. intraempreendedor, né, Denise? Exatamente, eu ia falar, Tem o por que livro que para se ele. atraiu? Por que que se atraiu por isso, né? Empreende onde quer que esteja, né? Seja Exatamente. numa empresa, seja na vida pessoal. E era um ambiente, eu lembro que a minha primeira atividade foi cuidar. Eu saí da faculdade, eles me deram uma operação, falaram: Luiz, tem uma fábrica de caroço de algodão aqui e a gente não sabe o que fazer, você vai lá tocar. Vai lá ver. Aí eu fiquei louco, falei, nossa, mas tinha Tem- 300 pessoas Tem uma trabalhando, fábrica que agora. precisava comprar, vender, como é que calcula, como é que a gente vai ganhar dinheiro, onde a gente vai arrumar o financiamento. Então, é sempre um lugar de colocar as pessoas para fazer, né? E eu acho que cada dia eu sou mais freiriano do ponto de vista de que eu só acredito fazendo. Perfeito. Também. E O que eu muda o acho mundo que é a ação, né? é Não é a ação, e eu ideia. acho que a minha trajetória nessa organização está pautada por esse lugar da ação. Eu aprendi muito, fiquei lá. Quando eu comecei a trabalhar lá, a safra de soja era 36 milhões de toneladas. Hoje é Hoje, 170. Uau! Então, Olha acompanhei só. toda a evolução da infraestrutura. Não, então você realmente construiu. Eu me lembro quando a gente se conheceu, eu falei, gente, até uma potência muito grande, né? A união dos saberes e das experiências dos sócios, né? Uhum. Mas você realmente ser alguém que conhece tudo sobre grãos, imagino, com essa trajetória toda, Índia, China, né? Sim. Aqui, tudo. Tudo eu não sei, mas a Tá gente. muito. Todo dia eu aprendo um pouco mais. Então, mas eu até queria perguntar e aproveitar aqui assim, tem um traço de, né, parece que é meu, né? Você ganhou, você falou, eu cheguei numa fábrica, eu tinha uma fábrica. Uhum. E eu acho que essa é uma característica muito legal também, Uhum. É uma né? Essa observação. meio atitude de dono, Uhum. né? Você ser sócio daqueles Uhum. empreendimentos, Uhum. seja pedaço de carreira, seja se somar a algum grande líder ou algum Uhum. grande movimento. Também acho que é uma atitude super interessante, super contemporânea, inclusive. Uhum. Tá aí pouco falado, eu acho. Sim. Eu acho que, de certa maneira, essa capacidade e essa vontade de se entregar, Isso. né? Eu acho que, porque nem Legal. sempre, eu lembro quando eu comecei, no meu primeira semana de trabalho, meu chefe lá me deu umas coisas para fazer. Eu falei, nossa, mas coisa sem graça, meu. Que conexão tem isso aqui, né, com os grãos de um Nossa, lado mas para o puta, outro? né, você vai na faculdade, estuda um monte de modelos matemáticos de otimização, Aí te dão base. sistemas de planejamento. Vai na Aí você fala, planilha meu, ó, é pra fazer um cara crachá aqui, ó, compara se pagou, não pagou, se... Falei, pô, né? E eu lembro que eu saí, eu lembro que eu liguei pra minha mãe, eu falei, nossa, mas que negócio chato. Ela falou, meu filho, a vida é assim, tem que trabalhar. Então, Isso me lembrou, sabe o quê? Recentemente saiu essa matéria, né, de que assim, essa geração agora tá fazendo bullying com quem é CLT. Ok. Isso me lembrou isso. Como a geração nova olha também, você fala assim, gente, eu tinha uma outra expectativa, né? A A vida expectativa, real é a vida assim. real, gente, eu falei isso ontem num dos episódios, assim, não adianta, e principalmente essa geração nova, e gente, eu amo vocês, geração nova, adoro trabalhar com geração nova, Eu então fiz não é um 2, inclusive. preconceito, inclusive tem uma geração nova dentro de casa que vai entrar na pré-adolescência agora, mas tem uma questão da influência do mundo rápido, do digital que a gente está vivendo, que inclusive deve ter aí sinapses, né, cerebrais que estão também nessa dinâmica, que é a dinâmica do quero, toco, tenho. Quero, Uhum. toco, tenho. Chega em 15 minutos. Eu acho que Geração isso- touchscreen. Cara, a vida não é touchscreen, a vida não é como Não, você aliás, realmente assim, gostaria. para o touch funcionar, tem um monte de pessoas, sistemas coordenados, né? Gente um que passou a processo, né? bola para um outro, que chama processo e tudo mais, para os 15 minutos, né, de sossego funcionarem, inclusive. Eu acho que eu lembro quando eu era criança, meu pai falava assim: se você não gosta de alguma matéria na escola, estuda mais ela. Isso. Maravilhoso. Porque uma hora você vai gostar. Então eu acho que essa É. coisa de que quando você se debruça sobre um problema, né, e mergulha, você cria gosto nas coisas. Total. Gosto se cria também, né? Sim, totalmente. E eu acho que o outro ponto que é relevante é que tudo na vida tem um custo de acoplagem, né? Que é um tempo de maturação, né? Você planta uma planta lá, você compra uma muda de uma árvore, ela demora 5 anos para dar uma flor. Talvez nos primeiros 2 meses as folhas caiam, né? E até ela começar a formar raiz naquele lugar, até ela se estabelecer,
Então, eu penso muito que isso é muito relevante no nosso processo de escolha, a gente escolher um caminho que dê tempo da gente maturar. Uhum. Porque os resultados não vão vir no curto prazo. E se a gente, eu vejo É isso. que um dos desafios é que se a gente planta a árvore aqui, puta, passou 6 meses, nossa, não deu fruto, muda a árvore para lá. Passou 6 meses, 6 não deu anos fruto. depois, nada, né? Aí passa 10 anos e você mudou tudo, não deu tempo. Então, assim, você precisa ter um tempo É. de planejamento, de reflexão, para a hora que você escolher um caminho, É. você ter paciência e crença para aquilo vingar. Para trilhar a Que jornada, né? demora para vingar. E isso vale tanto na conexão com a natureza. Eu fiz compostagem na pandemia, um dos motivos era esse. Eu falei, cara, até para meu filho aprender que as coisas levam tempo. Mas a tua fala me trouxe uma questão, e eu já vou fazer a conexão com o negócio. Primeira vez que eu ouvi falar de sustentabilidade, eu estava ainda no terceiro setor e vi uma palestra do Fábio Barbosa. Uhum. E aí ele trouxe, assim, que os mais céticos, né, no Banco Real, eu tô falando com o Denise Rios, que fez isso no Itaú, então assim, mas assim, ele fala, ele contou esse exemplo, eu nunca esqueci, que você falou da matéria que você não gosta e tem que fazer, me lembrou ele, que ele falou assim, aqueles mais céticos falam assim, não, sustentabilidade não, imagina, isso dá São retorno eles que mais te quanto? ajudam. Mas ele falou assim, que um diretor dele, ele falou assim, esse que é o mais cético? Bom, a gente está para receber um prêmio na Inglaterra, a gente precisa que vá alguém falar sobre a Vou nossa mandar tese. ele? Vou mandar ele. E ele mandou ele. Que engajamento, hein? Você Isso vai é que estudar é essa matéria. engajamento. Tipo, quando você falou Fábio, isso agora. Fábio faz história mesmo. Então, eu me lembro tanto disso, que é essa questão da conexão com algo que não é algo que automaticamente faça sentido. Tem um processo de aprendizagem e tem um processo também de ter uma comunidade em torno de fazer assim, seja o pai, a mãe, ou seja, ou os sponsors, os mentores, para fazer assim, não, vem cá, você tem que saber essa matéria. Sim. Questão climática, né, Denise? Você tem que saber essa E matéria. até, Você não vai ter como fugir dessa disciplina. não, e até desse entendimento, né, de que eu adorei a sua conexão com a natureza, porque às vezes a gente esquece, né? Uhum. Seja para os ovos, que talvez, mas tem que ter uma galinha que nasceu de algum lugar, que tem, né, o tomate, o moranguinho, não Total. chega assim, né, não sai de uma fábrica de botão, e até mais recentemente, né, falar, não dá a gente sabe fazer, mas ainda tá difícil misturar 2 de H e 1 de O, é muito melhor, né, deixar que a natureza crie, tá fazendo isso bem há muito Sim. tempo. Total. Então, eu acho que você falou muito, né, da sua vinda do interior e dessa conexão com a natureza, os tempos da natureza e os tempos de maturar também valem para os humanos. Né? Sim, bom, nós fazemos parte desse. Conta para as Né? pessoas que somos todos Passa natureza. um filme na cabeça. várias fazemos coisas parte. que deixa maturar. É. Deixa decantar, né? Exatamente. E, Luiz, eu tô querendo muito também a gente falar sobre isso tudo te trouxe mais recentemente para tomar decisão, né? Tomar decisões. Porque empreender não é uma decisão qualquer, tipo assim, eu vou lá empreender um pouquinho e testar, não, né? É uma decisão de envolvimento de muita gente, de investidores, muita energia pessoal, comprometimento, que você sabe, os próximos, minimamente, 5, 10 anos, você vai estar envolvido com isso. Como é que foi esse processo todo seu de transição, né, de uma vida executiva para uma vida empreendedora? Bom, eu acredito que a gente está sempre em transição, né? Sempre. E Bem budista. felizmente ou infelizmente não existe revolução, né? Porque mesmo que você faça uma revolução, no dia seguinte você precisa começar uma transição nova, porque, né? Eu falo, o mundo não vai acabar, gente. Essa é a notícia. Amanhã a gente tem que vir, né? Aprenda a gostar da transição. Exato, não dá para, né, fazer um corte e amanhã nós vamos ter que seguir resolvendo os problemas. Exato. Então os problemas vão estar aí. Então eu acho que eu acho que ao longo dos últimos há uns 7 anos atrás eu comecei a ver que tinha uma mudança acontecendo na agricultura. Eu não sou agrônomo, mas nos últimos 5, 6 anos, a partir da experiência da área, eu tenho me debruçado muito sobre o tema. Mas o meu background, eu sou comerciante. Mas a partir do meu olhar de comerciante, eu acho que o olhar do comerciante ele é muito interessante, porque o olhar do comerciante é um olhar dos desbalanços do sistema, né?
na nossa escola de comerciante, você fica o dia inteiro olhando o que que tem, o que que falta, o que que Isso. tem, o que que falta. Onde eu pego, onde eu E- levo. Isso. Então, essa é a vida do comerciante. E você pode aplicar esse algoritmo para qualquer coisa da existência humana. É verdade. Então, é uma escola muito valiosa, porque você aprende na prática o que que é equalizar desbalanços. E o teu olhar fica calibrado para Pra ver isso. desbalanços. Concordo. Né? O É teu olhar muito fica mesmo. procurando desarbitragens no sistema. E eu acho que eu comecei a ver que tinha um começo de mudança acontecendo no sistema. Um começo do embrião, que hoje todo mundo está falando de agricultura regenerativa, Totalmente, né? mas lá em É. 2016, 17, eu comecei, eu sempre tive uma relação com a agricultura orgânica. Quando eu saí da faculdade, quase que trabalhei um pouco e Tá. tinha um interesse no modelo de alimentação. Ela ficou ali te aguardando, na E ela verdade. ficou ali, eu falei, bom, deixa eu explorar o mundo, assim, né? Eu sempre tive esse sentimento, bom, para ficar em Araraquara eu tenho toda a vida, deixa eu dar uma volta, depois eu E o volto. Índia. O mundo Né? é grande, Né? né? Vai que tem, deve ter É. um monte de soluções. Depois de um tempo, talvez você fique oportunidades. assim, né? É muito mais fácil escolher voltar do que escolher ir, Totalmente. né? Muito boa. Quando aparece uma oportunidade de ir, tem que ir. Porque Bacana. voltar você sempre escolhe, né? A ida não depende só de você, a volta Sim. integralmente, né? É. Então eu acho que eu sempre escolhi meio que ir indo com a perspectiva de que talvez com isso eu pudesse voltar melhor. E eu acho que eu comecei a ver em 16, 17 um começo de uma mudança, Tá. que ao longo do tempo isso foi maturando. Naquela época não era tão claro, né? Era mais um desejo, uma intuição, um sentimento, e foi moldando essa tese e foi se concretizando. Mas eu acho que lá atrás o que a gente via era que tinha alguma coisa, tinha algum ruído, Tá. tinha uma areia no sapato. Tá. Tinha uma coisa que não estava, sabe, a forma de produzir, o modelo agronômico da Revolução Verde estava começando a dar uma desbalanceada. Tá. E isso foi um trigger, e eu me juntei lá atrás e eu acho que, para mim, as pessoas são fundamentais em todos os processos, né? Eu Uhum. consegui ficar 16 anos numa organização porque eu tive 2 chefes espetaculares. E Sim. provavelmente a minha jornada empreendendo só aconteceu porque eu conheço o meu sócio Marcos, que é meu sócio principal, e o Leandro. Nós 3 estamos no dia a dia da companhia, mas eu conheço o Marcos há 20 anos. Olha. A gente foi cliente da empresa que ele fundou, depois a gente construiu junto um porto. Então, provavelmente, a figura do Marcos foi determinante na minha decisão também, Com porque certeza. E a dele também, né? eu não fui assim, eu nunca tive essa sensação, quero ser um empreendedor. Para Aham. mim, empreender é viver, assim, sabe? Eu não preciso, nunca tive uma vontade de querer ser dono de alguma coisa. Não, meu negócio é fazer, mudar. E eu, ao encontrar o Marcos eu tá começando com uma faísca dessa mudança, e ele também, e a gente se conhecendo muito, então acho que talvez um dos grandes motivos de eu ter entrado nessa jornada foi a companhia do Marcos, Perfeito. né? Se não tivesse ele lá, essa figura, né, um cara muito, Ah, ele um sócio realmente Um abraço pro Esse- Marcos. Marcos, relação de confiança de 20 anos. É quase um casamento. Tem muito que não dura nem isso, né? com a vantagem de que dorme em casas É separadas. muito mais moderno. Eu já tive muitas vezes com o Marcos, assim, realmente você senta numa mesa com o Marcos e assim, você vê o quanto ele é apaixonado pela ideia. Sim. E ele realmente te leva para um lugar de conexão com aquela ideia, né? Ele É. tem uma capacidade. E eu Muito acho que tem uma única. coisa muito relevante, né, que talvez também tenha me motivado a caminhar para esse processo da criação da Rayar com ele, que é um compromisso genuíno com a co-construção. E eu acredito muito, eu não sei fazer nada sozinho. Eu tenho um monte de ideia, que eu mudo de ideia. Não apego nenhum a Eu tenho- ideias. eu tô super convicto e pronto para mudar minhas convicções. Excelente. Isso é ótimo. E o Marcos tem uma coisa muito genuína de escuta, de construção coletiva, de ouvir todo mundo,
de tratar, É verdade. né? Lá na Arraial a gente tem algumas coisas que são, vamos dizer, estruturantes, né? Uma delas é fazer bem feito de verdade. Uhum. Então, tudo muito caprichoso, tudo muito cuidadoso. Verdade. E tem uma outra coisa que é importante para nós, que é lidar com todo mundo de igual para igual, né? Então, se é o porteiro do banco ou o dono do banco, a gente É uma pessoa. trata, né? E eu acho que isso é genuíno. E eu acho que isso também é um fator que me motiva a construir essa caminhada. E talvez, então, voltando para a tua pergunta depois dessa volta, talvez o grande Ah, fator maravilhoso. determinante para esse começo da minha jornada foi a relação com o Marcos. E juntou uma observação que você já estava fazendo de mercado, ele provavelmente já estava vendo essa tendência também, não sei se ele já estava estudando isso, né, Sim. e aí vocês se juntaram. E aí nesse processo, olhando para o mercado de orgânicos, o que que vocês viram aí como oportunidade, como, de alguma forma, desafios? Como é que foi esse processo de ignição da Rayá? Então, a gente, a partir dessas relações de confiança e de valores, né? Trocas, né? Eu aprendi a ter sociedade com a Magi. Quando eu estava nessa outra empresa que eu trabalhava, Hum. a gente foi sócio da Magi. E Tá. lá eles falavam para mim assim, Luiz, quem tem sócio tem patrão. E eu aprendi a construir sociedade, né, nesse ambiente de que as decisões são consensuadas, são construídas juntos. E a gente, juntos, foi maturando essa visão, mas uma visão de que tem três grandes coisas acontecendo no sistema alimentar. Tá. E a gente começou a enxergar isso lá atrás, há 6 anos atrás. Que é, de um lado, uma mudança no consumidor, né? Então, Uhum. as pessoas, comida e saúde, cada vez estão mais na mesma faixa, Bem-estar. né? Então, a alimentação faz parte integral da saúde. É indissociável. É. A pandemia acelerou Mostrou esse isso. processo, né? Então, É. as pessoas, na nossa visão, estão dispostas a reconhecer aquilo que tem mais valor, né? Perfeito. Mas elas precisam conhecer e reconhecer. Uhum. Uma vez feito isso, tá lá, né? Por outro lado, e aí elas estão preocupadas ainda mais com uma camada do impacto delas no sistema, né? As emissões do sistema alimentar, o impacto na saúde dos animais, o impacto nas águas. Então, todos os efeitos colaterais, as pessoas estão preocupadas como que elas fazem impacto o mundo. Então, isso traz uma consciência, de um lado, um motor da Perfeito. nossa tese. Por outro lado, a gente viu e vem vendo que o modelo de agricultura que trouxe a gente até aqui, né, não é o mesmo que vai levar a gente daqui para frente. Sim, os desafios são completamente diferentes. Da mesma maneira que a matriz energética que trouxe a gente até aqui não é a matriz energética que vai levar a gente daqui para frente. Da mesma maneira que as gerações, né, que fizemos, somos e temos por aí, também é completamente diferente, o consumidor e tudo mais. Exato. Então, o modelo tecnológico da agricultura está no começo de uma grande mudança. Sim. Na direção de uma agricultura regenerativa orgânica, Tá. né? Por uma questão tecnológica. As coisas, embora elas estejam alinhadas, cada uma tem um drive. Um drive não necessariamente impacta o outro, porque o consumidor não tem voz no processo de desenvolvimento tecnológico para a agricultura. Quem decide o pacote tecnológico para a agricultura é o produtor rural. Isso. Então, o que a gente está vivendo hoje é tipo aquele tríplice eclipse que o próximo vai acontecer em 2164, certo? Alinhamento nos Aonde planetas. as Muito coisas bom. que não têm alinhamento se encontraram. Exatamente. Um novo bom modelo isso. agronômico surgindo a partir de uma realidade de esgotamento tecnológico, Perfeito. com uma necessidade e uma identificação também das pessoas de que precisa, que a alimentação tem outro lugar, né? Que não adianta comer só miojo, porque não vai resolver a tua vida, né? Então, que a nutrição, o tema da alimentação e nutrição ganha uma perspectiva outra. E no meio do caminho, você tem uma revolução acontecendo de igual maneira na questão da produção animal, né? A produção animal, ela é relevante, né? E os animais fazem parte, né, dessa cadeia alimentar. Então, a gente respeita todos os tipos de crenças, desejos e vontades, mas culturalmente uma parte da humanidade come animais, né? Sim. E então o modelo de criação animal é relevante e também chegou no esgotamento, porque não dá para pensar em criar um animal sem bem-estar animal, porque a falta do bem-estar animal gera estresse e o estresse obriga a gente a usar antibiótico. Uhum. E 70% do antibiótico usado no mundo hoje é para produção animal.
E os antibióticos, 70%. e os antibióticos tinha não essa fazem mais consciência. efeito, Alda. Tem uma ONG que outro dia eu li um livro que eu vou falar no final, mas que chama Save Antibiotics. Então não é que ela é contra os antibióticos. Ela só está fazendo um statement de que o antibiótico é importante para a humanidade. Tá. É uma ferramenta de saúde pública. E o uso indiscriminado de antibiótico, como a gente está fazendo hoje, causa a criação de bactérias resistentes. Superbactéria. Ou seja, é um risco. E a gente Exato. está indiscriminadamente, continuadamente, aceleradamente, criando um risco humanitário. Então, do ponto de vista de saúde pública, certo? Porque você está deixando aquele remédio que é fundamental, né? Sem Ser uso. usado como aspirina. Ele está perdendo o uso. E a hora que a gente perder esse uso? Não tem, né? Não tem 10 antibióticos novos, né? Então, você vê cada vez mais frequente as pessoas Nossa, morrerem de septicemia, né? De infecção hospitalar. Então, isso tem muito a ver com a produção animal. E aí não é que, precisam virar todo mundo vegetariano, porque não dá pra... Não. Sem exageros, né? Sem mar e sem terra. E você sabe que tem, dentro do mundo da reflexão sobre agricultura, né, e sobre as práticas agrícolas, dentro da discussão da biodinâmica, da própria homeopatia, da antroposofia, do preceito da agricultura orgânica, teve um pensador lá atrás que disse que se você não tiver animais no sistema agrícola, Tá. o ser humano tem que fazer o papel do animal. Então, o animal, ele é um grande ciclador de nutriente. Ele tem um papel no sistema. Só que a gente foi separando tudo e esse papel começou a ser um problema. Então, para dizer que a gente acha que essas três grandes frentes, e aí depois eu falo mais sobre a dissociação do animal da produção rural, porque eu acho que é um tema muito relevante para o futuro. Tá, sim. Mas para dizer que essas três grandes placas tectônicas que moveram a gente a falar, uau, tem um tsunami vindo aí. Na costa, na praia ainda, tá aquela um dia normal. Você tinha uma sensação de estar emergindo alguma coisa? Tá vindo um Tá vindo um tsunami lá né? atrás, Vamos correr, cara. Excelente. Sai correndo porque a onda é grande. E aí a gente falou, bom, onde que a gente vai atuar, né? E a gente veio no setor de grãos, eu, Marcos, Leandro, meu sócio, e a gente falou, bom, o Brasil, né, a agricultura brasileira, isso que é importante a gente entender, né? A agricultura brasileira é Claro. sobre proteínas, né? Ah, 70% das exportações é da cadeia das proteínas, soja, milho, bovinos, suínos, aves, né? O uso do solo, mais de 60% é para a produção de grãos. Logo, o uso de pesticidas químicos, de fertilizantes solúveis. sim. Então, como é grande, maior o impacto, Total. né? Então, a gente falou, uau, aí é que está o lugar, né? Vamos colocar a mão lá no coração do Onde muda o sistema, mundo. né? Porque a gente não enxerga orgânico como um nicho, né? A gente enxerga orgânico numa visão de tecnologia, escala e inclusão. Perfeito. Excelente. A partir desse tripé, a gente tem uma visão de mudança tecnológica, né? Porque tem que ser uma mudança sistêmica. Não adianta a gente mudar só um quarteirão, né? O mundo é um só, né? Não vamos para Marte. Pelo menos eu não quero. Gostei. Eu não irei. É Não, uma mudança eu tenho. tecnológica, é isso. E a gente inclusive, nem tem o hábito de chamar natureza de tecnologia. É perfeito. Né? De fazer essa conexão de, se você está respirando, tem duas tecnologias ancestrais funcionando para garantir isso. Florestas e oceanos. A gente Lógico. nem pensa nisso. Outro dia eu fui num evento, fiquei furioso que tinha assim, era um painel assim, Technology versus Nature-Based Solution. Oi? Eu falei, peraí, meu, né? Cadê o Você mora pensamento? no mesmo planeta do que eu? Cadê o pensamento generativo nessa história? Não é sobre Né. ou, é sobre e, pelo amor de Deus. E eu acho que essas coisas fizeram a gente Perfeito. emergir essa ideia. Então, a Rayar, né, que a gente começou há 5 anos atrás, é uma empresa de proteínas orgânicas, começando pelos ovos. A gente começou em Avaré no meio da pandemia, então a gente começou já no Eu momento me mais lembro difícil. exatamente disso, dele aparecer no meio da pandemia, assim, de falar, nossa, olha que legal. É. E até o nome me chamou a atenção, porque Rayar, naquela época, Uhum. me parecia muito, tá aparecendo alguma coisa, né? Mais coisas que Ah, são que legal. legais. Que Tá? legal. Alvorada de delícia. Exatamente, tipo Alvorada. A gente tem uma história sobre, a nossa primeira conversa nasceu numa rua que chamava Alvorada. Ah, Falei, que- isso deve ter um significado na vida. E Rayar é um palíndromo, Ah, igual ovo.
né? Que demais! Não sabia. Eu ia te E, perguntar sobre e isso. esse teu sentimento, esse teu suspiro, de certa maneira, tá no raiar, porque raiar é um palíndromo que é ar dos dois lados, Ah, né? Então tem uma coisa de respiro e tem uma coisa também de que raiar é a hora da galinha, né? Todo exa- mundo acorda com as Acorda com as galinhas, nós galinhas. Eu inclusive. acordo com as galinhas. Não poderia ter outro É. nome, de E fato. tem uma coisa de trazer luz, né? É, Eu acho que o sistema alimentar tem uma grande confusão. Tem o setor de ovos, né? Particularmente, né? Que é o quê? Você vai na gôndola, coitado do consumidor, fica lá perdido, 55 um mil monte de alternativas. selos, É. né? Um monte de definições. E às vezes a gente quer que o consumidor seja um especialista no sistema É alimentar, o né? MBA, eu falo. É. Vou fazer o MBA dos selos, das certificações, orgânico, biodinâmico, né, do lixo. Fala, E calma, no gente. caso dos ovos, eu me lembro que a gente foi estudar, quando a gente fez o projeto com eles, me lembro que eu falei assim, me explica esses selos todos, o que que é cage free, né? Tem assim, o que que é o orgânico, o que que é o caipira, porque tem questões específicas dentro da produção de ovos também, que eu tenho certeza que a maior parte do consumidor não sabe, né? E a gente tem uma Do público postura na consumidor. Raiar, muito nessa coisa do raiar, de clarear, de trazer luz, uma coisa de contar para as pessoas e cada um faz a sua escolha, né? A partir do que quer, do que pode, do que deseja, né? Eu acho que é muito importante esse lugar do livre-arbítrio e da escolha. Então, tudo bem, a gente só quer que você saiba exatamente aquilo que você está fazendo, E o né? quanto aparece, assim, o quanto vocês têm orgulho de contar a história, porque ele fica Uhum, meio, assim, seja na embalagem, uhum, seja no nome uhum. e tudo mais, ele passa essa pista de ele veio até aqui com escolhas muito boas. Ou eu tenho a sensação de que tem alguém lá atrás, assim, alimentando as galinhas, assim. Talvez seja uma visão meio interior, mas ele me passou exatamente essa sensação na época. Né? Fala, deve Nós ter alguém estamos lá atrás, cuidando. nós estamos lá Então, atrás. Deve ter um humano então interessado. Uma coisa meio acordando mãe, cedinho. né? Eu quero saber quem está cuidando da minha comida Uhum. e tudo mais. Talvez tenha Que sido nesse legal, lugar. que legal. E Luiz, ainda falando do modelo da Rayar, antes da gente falar também de onde você quer estar, né? Onde você quer que não só a Rayar esteja, né? Mas que esse grande ecossistema esteja, né, no futuro. No modelo da Rayar, vocês têm também uma tese também em relação à origem desses grãos, Sim. né? Também de desenvolvimento, né? Enfim, desse ecossistema. Acho que é importante falar isso, porque a gente está falando aqui a partir, né, do ONONO, que faz parte, né, também de um ecossistema de negócios, em que vai chegar também para muitas pessoas do agro, Uhum. né? Então, assim, como é que foi essa enfim, pesquisa, Uhum. como é que vocês chegaram a um modelo, que modelo é esse, para Uhum. que a gente também deixe mais contribuições aqui de possíveis, né, alternativas. Que legal. Não, a gente tá sempre construindo, né? Não tem, o modelo nunca está pronto. Perfeito. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente evolui. E eu acho que, né, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, na verdade é o milho. Então muita gente acha, mas para que tem Gente, tanta soja, tanto milho? Reframe reformou um clássico ditado. Maravilhoso. Ela vai usar nas palestras Vou dela. totalmente. Então, é entender o que é, né? Então, você olha esse monte de De milho e onde fala, para que vem, vai esse né? tanto de milho? Não, vai pro ovo que você come de manhã, vai pro frango que você come na hora do no almoço, né? Vai pro iogurte que você toma no lanche da tarde. Então, a cadeia dos grãos, ela é a base do sistema alimentar, né? Então, Ela é a comida da comida. é a comida da comida e, ao mesmo tempo, os grãos, a rotação dos grãos de culturas anuais também é o arroz, é o feijão, Sim. né? É o grão de bico, é a lentilha, são todos grãos, né? Que fazem parte do sistema da aveia, né? Da lentilha. Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, o nosso negócio, ele parte de como estruturar uma nova cadeia de grãos, né? Um novo paradigma tecnológico. E a gente começou, mesmo antes de ter as primeiras galinhas, a fomentar um novo modelo de agricultura. Que a gente também acredita que precisa ser co-construído. A agricultura Total. é um sistema ultra complexo. Alda, cada dia que passa, eu acho que é mais complexo. Tá. Quanto mais eu aprendo, mais complexo fica. Porque é um sistema vivo, de interações diversas. É muito complexo. E tem muita tecnologia embarcada. Então, a gente às vezes fica com uma visão de que a agricultura é um setor primário, né? Mas olha, vou te dizer, cara,
Não tem nada de primário. É muito complexo. Precisa e muita tecnologia. Então, É o que a verdade. gente entende é que para mudar o sistema, também precisa de muita tecnologia, né? Não é no voluntarismo. Uhum. E eu acho que a gente tem trabalhado muito nesse lugar de sair da chave do diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico está feito. Já sabemos, O né? diagnóstico a gente já sabe. A gente precisa partir para ação. Uhum. E a ação, ela implica um lugar de muito mais insegurança do que o diagnóstico, né? Sempre. Então, eu acho que eu tenho chamado as pessoas para agir. E a gente vai construindo o diagnóstico ao longo do caminho também, né? Mas a gente precisa agir. Então, na Rayar, a gente partiu para ação, né? O Marcos, meu sócio, fala que a gente coloca uma vírgula onde todo mundo coloca um ponto. Então, fala, não dá para fazer ovo orgânico porque não tem milho orgânico. Ainda. Não dá para criar galinha solta porque não tem jeito de criar. Vírgula. Ainda. Mas não tem demanda para ovo orgânico porque ainda. Então, assim... Vigo, então... Porque boa parte, inclusive, das coisas que a gente está vivendo hoje, a gente nem achava possível se perguntado há 50 anos atrás. Mas lógico, eu acho que a agricultura, a gente tem que se inspirar, por exemplo, na questão da placa solar. Há 25 anos atrás, a energia solar era a mais cara do sistema, né? Hoje ela é mais barata. Agora imagina se não tivesse tido alguém, que eu fico até curioso para ler, mas quem será, né? Que teve esse norte estratégico de falar, galera, nós vamos investir o dinheiro aqui, ó, né? Foi um dinheiro do contribuinte, na Alemanha, na China, teve alguém que falou, é por aqui. O paradigma tecnológico, falta isso, isso, isso. E eu acho que o que a gente tem feito na Rayar, nos últimos 5 anos, tem uma relação com isso, que é construir um diagnóstico a partir da nossa visão de comerciantes do que falta, né? Tá. Porque falta um monte de coisa. Mas se a gente não entender o que falta, a gente não consegue completar. Então eu acho que a gente tem um diagnóstico que vai se revisitando todo dia, que serve para esse nosso direcionamento estratégico, né? Só para não jogar fora o diagnóstico, né? Que é fundamental. Mas o diagnóstico tem que vir junto da ação. Só o diagnóstico, só na arquibancada, não tem jogo. Então, eu acho que na Rayar a gente conseguiu desenhar isso, e para fazer essa... A gente entende que nós fazemos parte de um ecossistema. Que para a gente crescer, a gente precisa fazer esse ecossistema crescer. Então, precisa ser uma construção conjunta. E um pouco por conta disso, a gente criou uma organização sem fins lucrativos para ajudar a acelerar essa conexão dos ecossistemas, que chama Folio. E a Folio tem atuado há 4 anos e tem um papel muito interessante nesse processo de mudança da agricultura. E é de pequenos e médios produtores? Como é que a Folio fomenta, né, o desenvolvimento desses agricultores? Qual é o perfil desses agricultores? Então, a gente tem um limite claro, assim, a Rayar tem um papel de comprar grãos. Então, a Rayar dá assistência técnica, a Rayar garante a compra, a Rayar tem uma relação comercial. Perfeito. E a gente queria dissociar o conhecimento da relação comercial. Perfeito, para ele não ser mais um produto, né? Exato. O conhecimento, porque o conhecimento ele só funciona se ele é cocriado, né? Imagina se Newton cobrasse royalties, como é que a gente ia evoluir, né? Então, Ele que eu junto as pessoas certas, a gente não né? ia. A gente não ia. Definitivamente. Então a gente quis separar, porque como a agricultura é complexo e precisa ser cocriado, a gente precisa ter um desenvolvimento com muita gente. Não, inclusive de tempos diferentes, né? Exato. Exato, o tempo da agricultura é um. Então... E o sentimento de pertença, né? Eu tenho falado muito isso em processo, por exemplo, de planejamento participativo. Você tem diagnóstico, depois a linha fronteira, depois você faz a cocriação, depois tem a implementação. A maior parte das pessoas chamam os stakeholders, as partes envolvidas para ação depois que o planejamento está pronto. Sim. Aí depois Aí você fala assim, olha aqui, só funciona para você. Quer participar? Né? Cara, traz para o diagnóstico. Sim. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem chegar e falar assim, olha, esse tijolo dessa parede foi eu que fiz. Sim. Então, isso muda o jogo. Aí você tá contando que vocês estão fazendo isso, né? A partir da Folio também, né? E eu acho que até muitas das soluções, elas emergem a partir da vivência, da experiência, do diagnóstico que vai testando e do próprio lugar onde as pessoas estão. Então, às vezes, fazer esse planejamento, porque eu tenho a crença de que eu tenho conhecimento, ou de que eu vejo as coisas como um navio, né? Pelo teto, ou pelo mar inteiro.
perde a sutileza de falar, você está arrancando o cabelo por causa de alguma coisa, para a qual muitas vezes as pessoas já vivenciam, têm soluções ou estão predispostas Exato. aí a somar numa rede e falar: "Será que é isso mais isso? Não dá o tamanho da escala que a gente quer? Ou a gente já não tem uma solução pronta que, se eu não conheço, não posso sentir falta?" Sim. É, Simplifica pelo outro, né? o livro último do Fernando Haddad é um livro difícil. Eu não sou um grande leitor, eu sou um leitor a desejar, Aham. mas o livro ele fala sobre biologia. Ah, E ele fala da importância na evolução da biologia dos seres sexuados, né? E que a importância disso na evolução genética, que a combinação de genes gera coisas melhores, perfeito. né? E eu Entendi tenho agora. pensado nisso sobre ideias. As ideias, É, elas têm que ser sexuadas, é. entendeu? Você não cria nada Boa. sozinho e, puta, refina e depura, tudo sozinho, né? Essa é uma ameba, né? Que é assexuada, né? Então, eu acho que tem uma importância, eu acho que da construção de ideias em conjunto, que é Completamente. só a partir dessa mistura de genes ou mistura de ideias Aham. que a gente cria algo relevante. Então, acho que a ideia da Folio foi uma ideia de como a gente construir conhecimento e tecnologia de uma forma aberta, né? De uma Com forma de escuta. cocriação Uhum. e colocando o produtor rural, que é o protagonista do sistema alimentar, no centro. Uhum. Não como um usuário, mas como um agente que dá o norte. Então, a gente tem uma visão de que o sistema alimentar e a saúde nossa como humanidade será tanto melhor quanto mais empoderado estiver o produtor rural. Perfeito. É perfeito. De entender o pacote tecnológico, de ter escolhas tecnológicas, de ter consciência plena do processo que ele está fazendo, de ter um conhecimento dessa tecnologia e É. ajudar a construir, a dar um norte. Para onde ele quer ir? O que esse produtor rural quer fazer? Né? E acho que a Folio tem esse lugar de co-construção com produtores rurais, com a academia, com as instituições de pesquisa. Porque o Brasil, Alda, assim, depois que eu saí da universidade pública, eu fiquei um tempo afastado, Uhum. mas a qualidade dos pesquisadores, das pessoas, é um negócio de louco. É, né? Você vai numas organizações, pessoas apaixonadas. Uhum. Um trabalho, né? A gente tem uma coisa no Brasil muito particular, que a gente é difícil de construir, mas também de destruir, né? A gente é devagar para frente e para trás. Então, de certa maneira, vai sobrando umas relíquias. E o Brasil tem uma capacidade de construção científica para a agricultura que é única. É importante você falar. Fiz uma entrevista recentemente com o Lourenço Bustani sobre aquele estudo Brasil que o Brasil quer ser, que foi Uhum, uma encomenda, né, do Conselhão, né, uhum, da Presidência da República. E um dos achados, né, das constatações do estudo é que esse complexo de vira-lata, uhum. né, da E questão Janete toda. fala muito disso também. E além do complexo, assim, a gente realmente acaba sendo reconhecido como um amigo do final de semana e não aquele amigo pragmático de segunda-feira com quem você pode entregar um projeto e fazer junto. Uhum. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, até na concepção do próprio protagonista de impacto, assim, gente, histórias de pessoas que estão transformando o Brasil. A gente está aqui num invisível, todo dia, todo o calor da segunda-feira, Denise está lá, num conselho, trabalhando, inclusive, Numa aula. numa aula, influenciando a forma de pensar dessa geração que tá no poder, a que está chegando. Esse também me coloco nesse lugar. E as pessoas precisam celebrar esse Brasil, que, inclusive, tem que ter muito orgulho comparado aos outros países. Então, acho excelente você trazer essa questão da iniciativa que vocês tiveram, que é uma iniciativa que pensa sistema, que esse sistema, claro, vocês vão, a partir dele, conseguir gerar valor também, comprando os grãos, mas que isso me lembrou também, uma vez, nesses 15 anos da Pares, eu fui convidada para um projeto de planejamento também, de fazer uma proposta para uma organização que era um instituto voltado para enfim, algumas transformações ecossistêmicas. E uma era a questão da problemática da geração dentro da agricultura familiar, que essa nova geração não quer continuar. Uhum. Então, Fazer assim, os não mesmos quer que os ir, pais, né? quer ir para o centro, né? Quer ir Uhum. para os grandes centros. E eu acredito que movimentos como esse, e outros que certamente tem, que não é
né, no meu conhecimento, o que tudo que tem na agricultura, mas podem ser também caminhos que os inovadores venham, que eles falam assim: "Não, eu posso estar aqui atuando, inclusive com todo esse conhecimento que eu bebi na faculdade", né, e toda essa inovação, como é que eu trago IA, como é que eu trago o novo para esse processo tão essencial, né, e que de alguma forma tem uma série de desafios que com a questão climática, né, Denise? É, até para dizer que, assim, 2 notícias, né, que só corroboram com o que você está dizendo, que a gente está falando aqui. A gente tem uma cientista brasileira da Embrapa que ganhou o equivalente ao Prêmio Nobel Uhum, de Alimentos uhum, essa semana, né, e da importância de sistemas alimentares com esta mentalidade, inclusive por causa da mudança climática, esse tema passou a fazer parte da Conferência de Clima a partir de Dubai, 2 anos uhum, atrás. uhum, Tá. Justamente pensando que aquilo que você falou, do modo que a gente tem uma escassez, seja uma mudança de clima, dá para pôr ar-condicionado em casa, gente, mas não dá para pôr em cima da soja, né? A gente tem uma mudança de clima, o chocolate da Páscoa aí já foi afetado por É, isso, é. o nosso café também, e eu diria que só por esses dois já faria uma pequena revolução, né? E eu acho que esse olhar que você está trazendo, e como é que a gente reforma esse sistema, e o que que é essa tecnologia, e muito isso, né, por que que essa tecnologia é como se a escala e a tecnologia fossem contrapontos para fazer alguma coisa mais conectada com a natureza, mais que, né, escala esses saberes ou que constrói a partir dessa nova possibilidade de mundo, mas como solução, né, não só é. como problema. Eu também estou meio cansada do diagnóstico do problema. É assim, A fala assim: gente "Já sabemos gente, Já. assim, tá já tá é, até virando novela É. inclusive, então acho que não precisa mais", né, a gente precisa muito mais, né, de testes, aprendizados de modelo e olhar, falar: "Por que não fazer desta forma?", Hum. né, ao invés de continuar repetindo o que a gente já sabe que não funciona mais. Eu acho que é isso que a gente tem feito na Folio, Isso. né, um lugar de construção, e eu acho que, eh, de certa maneira, também tem a ver com um lugar de formação, né, cartesiano, onde a gente está acostumado a planejar toda a caminhada antes de sair. Isso funciona num mundo estável. Sim, O mundo que a gente está em transição. é. Então a gente precisa aprender a viver num mundo em transição, porque os fatores mudam e a gente só tem incertezas. Então a gente precisa ter um mínimo de planejamento, né? É, a gente precisa replanejar todo dia, né? Então o planejamento é fundamental, mas o mas, termômetro de mas a realidade gente não também, vai né. ter certezas antes de É, sair de casa. É, Então eu acho que termômetro esse é de um pouco o realidade também. desafio que a gente tem da mudança, que é todo mundo fala assim, ah, mas isso está incerto, isso está incerto, isso está incerto. Tá bom, mas como é que você pega assim, então vamos resolver essa incerteza. Como dá para fazer? Fazendo. Não tem outro jeito. A gente está vendo isso na agricultura, que a mudança é gradual, a mudança é experimental. E quem está se dando bem é quem começou numa escala experimental há 7, 10 anos. tá. Demorou uma década para o cara atingir um patamar. Então, o que eu acho que talvez tenha uma necessidade de mudança de mindset, que é incorporar esse modelo fluido do mundo que está em transformação, né? E como a gente fazer o nosso modelo de planejamento e raciocínio e visão com Ao essa, longo de. com isso, É, né? E eu acho que esse é o desafio que a gente, perfeito. você vai, porque você conquista uma coisa, né? Estou aqui, cara, mas esse estou aqui, é, a roda gira, meu. Parabéns, amanhã tem mais, O né. mundo gira, a Lusitana também, né? Então, então acho que esse talvez seja um lugar importante de Sim, reflexão. é uma mentalidade muito É. contemporânea, eu acho. E eu acho que outro ponto importante que a gente tem trabalhado muito é como é que a gente entra por um debate na formação, né? Se a gente está falando da transição, a gente está falando quem. Outro dia eu fui num debate interessante, a Ana Inoue do Itaú, falando sobre educação Sim, técnica, e me despertou uma coisa muito relevante do ponto de vista assim, se a gente está falando em transições tecnológicas, quem são as pessoas que vão estar prontas, né? é E eu isso. vejo que na agricultura a gente não está pronto, né? Hoje uma fazenda que está fazendo um novo modelo de agricultura, ela precisa de um nível de complexidade, capabilities, que não está sendo formado na escola. Então, o Nas produto universidades, não está né? sendo formado, Tá. nem nas escolas técnicas, nem Nem nas universidades. técnicas, Então, perfeito. sim, você fala em bioinsumos, a multiplicação de bioinsumos na fazenda, plantas de cobertura, botânica, rotações,
é muito pouca prática sobre isso. A faculdade ainda está, vamos dizer, detalhando o modelo antigo, Sim. de um receituário de quantas miligramas de cada produto usar, quanto. Então, a agricultura tem um pouco do que a gente falou sobre a transição. A agricultura está passando por uma mudança que é vindo de um sistema que era uma agricultura de produtos. Tá, Então, você passa no supermercado, pega essa lista de receita, né? Por uma agricultura de processo. perfeito. Então, Sistêmico, né? a agricultura de processo exige conhecimento. Não dá para você É. só imprimir, né? Você precisa ter porque cada fazenda, cada propriedade rural, cada talhão é um indivíduo. Tem uma microbiologia, uma microfauna, um microclima. Você vai precisar adaptar os manejos, as plantas. Então, isso imagino. precisa ser... Para a gente ter saúde no sistema, a gente precisa repensar o ensino agronômico. E a gente, a partir da Folio, tem se colocado esse desafio na prática. Então, a gente encontrou, de novo, a partir das pessoas, na Universidade Federal de São Carlos, no campus da Lagoa do Sino, que fica em Tá. Buri, lá é uma fazenda que foi doada pelo Raduan Nassar. Então, uma história que já começa interessante a partir da relação da sociedade civil, da filantropia, do Estado, Interessante. né? E outro dia eu ouvi uma fala da NECA muito interessante, falando que a filantropia não é sobre assistencialismo, é sobre cidadania, né? E eu acho que, ao ver essa doação do Raduan para a UFSCar, isso é um lugar de construção de cidadania, né? Então, como a gente interlaça, né, essas parcerias públicos-privadas e de propósito, né? Eu tenho falado que tem que ser um PPPPP, né? Boa. Porque como a gente constrói essas relações que são fundamentais, não dá para viver uma coisa sem a outra, né? Mas com um propósito, com um sentido, com uma vontade de criar algo. E esse lugar, ele tem essa energia, porque foi uma fazenda doada, tem hoje 1.000 alunos, 80 professores, e é uma fazenda produtora de grãos. E a gente está lá há 3 anos fazendo um processo de transição para um modelo regenerativo orgânico, em diversos ritmos de processo de transição, mais radical, menos, mais lento, mais rápido, e envolvendo ótimo. aquele corpo de alunos, de pesquisadores, com uma direção, né? Eu acho que a graça também do ecossistema brasileiro é que a autonomia universitária, ela é para o bem ou para o mal, ela trouxe a gente até aqui. E para o bem, ela se move com um propósito, né? Sim. Ela não Ela tem, catalisa a gente ela com não isso. tem centralidade. Então, Uhum. na China, você tem uma centralidade. Ela falou de cima, agora vamos fazer isso. Pesquisa isso, trabalha isso. Aqui, você fala assim, se a gente tiver uma diretriz, você não vai conseguir engajar todo mundo na força. Mas Perfeito. um ecossistema, eu acho que essa talvez seja uma graça do Brasil, Alda. Seja, emerge, né? A gente tem uma governança que se move por propósito. Né? Eu concordo. Ela tem concordo um também. pouco de bagunça, mas quando as pessoas querem, tem espaço. Dá para construir arranjos, tem governança possível, dá para fazer contrato. Então, assim, as coisas se movem por propósito. Então, eu tenho Muito bom. falado muito, só para terminar, com o professor Ricardo Abramovay, e a gente falou que outro dia a gente estava falando que a gente precisava fazer um Mission-Driven Research Effort, sabe? Fazer uma grande missão para catalisar todo esse esforço que tem Boa provocação. do grupo de pesquisadores. Totalmente. E principalmente as ciências agrárias brasileiras têm um conhecimento único, universal. Posso dar vários depoimentos que corroboram com a minha visão. Eu também. A gente tem um potencial aqui único de geração de conhecimento para os sistemas alimentares do planeta do século XXI. A gente não pode deixar isso passar. Nossa, assim, Fico totalmente é. feliz de ouvir isso. Eu É. tenho uma irmã agrônoma, gente, de agroecologia e tudo mais. Eu falo, ela é meu posto avançado de sustentabilidade. Né? Larissa, se você estiver me Maravilhoso. assistindo, justamente como você. E te escutando, Luiz, assim, acho que foram boas provocações, porque a gente, ciente de que não é algo que vai vir com uma solução única, quando você fez até a comparação com a China, né? Que vai ser algo co-construído, as provocações precisam ser feitas, né? Os exemplos precisam ser dados, né? A gente está aqui, de alguma forma, fazendo uma contribuição também. E você trouxe alguns desafios do presente. E onde você acredita que a gente vai estar daqui a 5 anos? Eu estou dando 5 anos só pelo 2030, né? Mas eu sei que também existe um norte temporal talvez um pouco mais amplo no caso da agricultura. Onde que a gente acredita, você acredita que o Brasil pode estar num curto e médio prazo? E de que forma, e onde você acredita que também a produção de orgânico e arraiar pode estar?
eu sou meio otimista, né? Então eu acho que a Fazemos gente... parte do mesmo É. time. E eu acho que a Por vida... dever, inclusive. E a vida é meio igual o Tetris, né? De repente a tela tá cheia, mas cai duas pecinhas e faz assim, né? Então, a Adoro evolução, as metáforas a dele, né? evolução é exponencial. Ela também tem Eu tenho metáforas uma que a vida é meio maravilhosas. cubo trágico, assim, e Uhum. você gira, né? Aí de repente tá organizado, sai um do lugar. Fala, não conte com isso, né? O dia da estátua, você combina inteiro com o universo, que o dia que você chegou lá, ninguém se mexe. É uma ideia ruim, né? Exato, Não exatamente. acontece. Tá tudo. E eu acho que a gente tá num processo de maturação e evolução muito relevante. Então, Sim. eu vejo que tem, de certa maneira, tem uma sincronicidade de pensamentos, né? E todo mundo fazendo muito nessa direção, e um ouve o outro, outro ouve um, a gente vai se auto-inspirando na cada conversa. Então, a gente, hoje, por exemplo, na Folha, a gente atua com 3 horizontes de ação, né? Os bioinsumos, genética e mecanização, que para mim são centrais por um novo modelo agronômico. E eu vejo que isso está acontecendo, essa discussão está acontecendo em diversos lugares. Vários produtores nessa direção. O próprio MST tem uma agenda super importante, voltando àquele teu ponto do êxodo rural, de trazer mecanização, de tecnologia. Né? Muita gente pergunta, mas vocês fazem orgânico como antigamente? Falando, não, eu faço orgânico como futuramente. Né? Muito bom. Então, eu acho que esse concatenar das coisas, né? E o acordar, despertar cada dia de mais um, né? E dessa potência do Brasil no sistema alimentar, eu acho que a gente pode ter um sistema, né? A indústria de bioinsumos no Brasil é a que mais cresce no mundo. Então a gente pode ter, né? Hoje a incorporação de bioinsumos no Brasil é 5%. Pode ser que seja 30%, né? Eu acho que é um horizonte. A produção de grão orgânico no Brasil hoje nem cabe na estatística. 0, né? Pode ser que essa produção de grão orgânico nos próximos 5 anos multiplique por 10? Eu acho que sim. Né? No nosso setor de ovo orgânico, nos Estados Unidos, num período de tempo, cresceu 10 vezes o mercado de ovo orgânico. Tá. Então, a gente acha que aqui também pode acontecer isso. Né? E eu acho que a gente acredita nessa possibilidade, né, das coisas irem se encaixando. Né? Mas é difícil, o diálogo, né? O pessoal fala, mas como é que resolve? 3 S's, né? Suor, saliva e sola de sapato. Então, é só conversando, fazendo, construindo, alinhando. Então, eu acho que eu vejo os próximos 5 anos a gente tomando uma consciência sobre o que a gente falou daquelas 3 mudanças do sistema alimentar que nasceram. Eu acho que com uma evolução muito significativa sobre isso. Né? Sobre uma evolução significativa sobre a consciência ao redor do sistema alimentar. E eu acho que o meu sonho nos próximos 5 anos também é que o Brasil possa ser um exportador de tecnologia para a agricultura. Que não só a gente exporte os produtos, né, mas que a gente exporte sistemas produtivos. Sistemas regenerativos. Sistemas regenerativos, sistemas de produção dessa nova agricultura regenerativa orgânica, porque o Brasil tem uma potência, né? A capacidade de escalar tecnologia para a agricultura. Então, o Brasil tem uma condição única de ecossistema das instituições públicas, dos produtores rurais. Os produtores rurais brasileiros têm um nível de empreendedorismo raríssimo no mundo. Né? Então, tem um ecossistema muito particular para a gente. Quando a gente vê a nova indústria Brasil, para mim, eu sonho assim, a nova indústria dessa nova agricultura para a gente exportar não só comida, mas exportar o conhecimento. E quando a gente fala de valor agregado na agricultura, para mim está relacionado à tecnologia para a agricultura. E eu acho que a gente vai chegar lá. Eu vejo daqui a 5 anos a gente num outro lugar, né? O Brasil como uma referência, não só na produção de alimentos, mas no conhecimento e no pacote tecnológico desse novo sistema alimentar, né? Acho que a gente, o termo dos ultraprocessados, né, é um sinal do nosso protagonismo na discussão. Sim, né? Da alternativa, inclusive, de comparar um com o outro. E Exato, de dizer, a gente está dando as métricas do sistema alimentar. Exatamente. Né? Então, isso é sinal de que o Brasil não é um lugar agrário, o Brasil é um lugar do sistema alimentar. Esse é o prêmio da Mariângela também, outro sinal. Então, acho que a gente tem que pegar isso e abraçar, criar valor, tecnologia, escala, e a gente tem esse pilar que você falou lá atrás. Tecnologia, escala, sem inclusão, não vai para lugar nenhum. Então,
Essas três coisas rondam. A gente sempre, tudo que a gente faz, a gente se pergunta: estamos respeitando essas três pilares estruturais? E eu acho que aí, pensando nos próximos 5 anos, com esse drive, eu acho que a gente vai ter uma mudança relevante no sistema alimentar. Muito bom. E até mesmo com a minha escuta do que você está trazendo e pensando aqui nos públicos, né, que podem assistir, acho que tem tanto uma mensagem para o simples consumidor, assim, olha quanta coisa tem por trás de um produto que você está escolhendo na prateleira, né? Pessoas, processos, uma cadeia toda de valor envolvido e a revolução também pode estar acontecendo e você pode fazer parte dessa revolução. Exatamente. Um outro público que também certamente está aqui assistindo é o público que está dentro das empresas, né? Como é que você pode também, nesse modelo mental, não precisa ser na agricultura, no setor agro, né? Assim, como é que essa revolução toda que a gente está vivendo de placas tectônicas, né? Enfim, de alguma forma, alguns fatores estão, nesse momento da humanidade, se alinhando, como é que a gente também pode usar isso como um ponto de inflexão? Né, assim, os pontos de inflexão eles têm um lugar de tensão, porque você continua apegado ao que veio até aqui, porque aquilo ali é o que te garante segurança, te garante fluxo financeiro, etc. Mas também você já está vendo que o novo chegou, você só não aprendeu sobre esse novo. E aí também trazer isso para uma discussão como essa, que a gente até deu um pouco mais de tempo, porque ela é muito valiosa para estar publicamente. Né, que foi uma das questões que me trouxeram a intenção de abrir o Protagonistas e trazer isso em rede aberta. A gente tem esse tipo de discussão num público desse tamanho, Eu muito acho, e privilegiado. eu acho que a beleza de ter exemplos, né, baseados em fatos reais, fala, você não é uma ideia, você é um fato, né? Inclusive está É, lá no meu café da manhã, na mesa, e tal. Dá essa sensação de, puxa, é possível, né? Alguém fez. Eu brinco que em alguns trabalhos que eu fiz, assim, o orgulho talvez fosse falar, você vai discutir desenvolvimento sustentável ou impacto como métrica de sucesso? Me liga que eu tenho umas ideias, né? Pelo menos um corta-caminho a gente pode ser. E eu acho que essa é uma beleza também da gente estar contando essa história aqui para dizer, poxa, talvez dê, né? Essa habilidade de projetar futuros é, possíveis, Uhum. né? Que são bem melhores do que os que a gente está olhando, assim, que estão dando um pouco de angústia. Eu acho que isso pode inspirar muita gente a falar, por que não para mim, né? Por que não hoje? Por que não como? Dado que uma coisa que a gente ouviu muito na pandemia, não tem voltar, né? Tem gente querendo voltar para algum lugar ainda, né? Depois da pandemia. Eu falei, gente, Padre Quevedo, não existe, Uhum. mas, né? Assim, Sim. nem ele, inclusive, né? Se alguém vai lembrar disso. E eu gosto muito da ideia da gente conversar aqui sobre, puxa, não é que está acontecendo, né? Não é que, eu falo muito melhor, exato. ele está lá na prateleira do meu mercado. Eu acho isso maravilhoso. E eu fico realmente muito feliz, assim, porque vocês podem imaginar, a gente está aqui, é uma manhã, Isso, uma ninguém aqui está tomando vinho. sexta-feira. Não, Mas você tem água imagina a aqui, gente gente. regar vinho também. Mas assim, o quanto essas conversas, elas são uma contribuição maravilhosa Sim, para sim. todo mundo. É, bom, a gente consegue mais 5 minutos, que eu sei que a gente está com as agendas aqui, Sim. Negociando os atrasos. Vamos. negociando os atrasos, e aí eu até me vulnerabilizo, assim, gente, um dos maiores desafios de protagonistas de impacto são as agendas. Ai. São. Porque ninguém vem aqui, todo mundo que vem aqui Uhum. são pessoas que estão assim, estão no fervo, Uhum. estão Sim. exatamente entregando coisas Uhum. gigantescas. Então, para você casar estúdio, Uhum. pessoas, Ora, o É. dia que não trânsito, está viajando, Nossa, trânsito. posso imaginar. a gente vai cortando um episódio um pouquinho aqui, trazendo para lá. Que a gente tem as 10 opiniões para ganhar o mundo, que é uma Uhum. forma também das pessoas uma forma poderem acessar algumas fontes de informação e dicas suas Uhum. também. Então eu e Denise vamos fazer as 10 as 10 opiniões que podem ganhar o mundo. E a gente vai trocando de forma bem ágil, para que a gente possa não deixar de fazer esse quadro que é comum a todos, Tá tá? bom. Me conta uma frase que marcou sua vida ou que é importante para você. Devagar e sempre. Uhum. Maravilhoso. Stay alive, né? Permaneça vivo, já ajuda. Ó, tá ali, mas eu posso puxar o Pode puxar próximo. o próximo. Um livro. Gente ultraprocessada. Gente, nossa, nunca tinha ouvido falar. Muito bom. Um Tem um filme? livro de Anotem. poesia também da minha mulher. Alice Vale. Santana.
Acrobata, vale a pena. Pô, a poesia também inspira a gente, assim, Muito. leva a Poesia gente dá de volta espaço. pra gente. É, Maravilha. Um filme que não é, seja de terror. eu sou péssimo de nomes. É, Pode ser série também, fique à Conta um vontade. pouquinho dele, talvez a gente lembre. É, uma série, Chernobyl, Ah, espetacular. eu não assisti. porque Chernobyl tem uma coisa muito interessante do impacto do que a gente não vê, Exatamente que é a isso. radiação. Que a gente não Para percebe, mim né? foi Ah, transformador, Chernobyl. boa. Muito bom. Acho que você falou uma liderança na carreira, mas uma liderança pública. Alguém. Fernando Haddad. Eu achei que você ia falar dele porque você tinha mencionado o Sou livro. um haddadista convicto. Uma pessoa para seguir nas redes. Você tá nas redes? Ele tá. Tô, Então, pode ser você. eu não sou muito vocal, não. É, João Pacífico. João João Pac- Pacífico, o grande João da Gaia, um é, querido. empresário B. Exatamente. Um medo. Não dá conta de tudo o que eu penso. Numa vida Compartilhe. só, vai ter que voltar de Que novo. meu corpo não acompanha a minha mente. Esse é meu Nossa, medo. compartilhe do mesmo desespero. Um sonho. Que a gente possa dialogar de forma honesta e respeitosa. Acho que o respeitosa tá faltando muito, O viu? que é inegociável para você? Redução de desigualdades. Um erro que você não quer mais cometer. Nossa, são muitos. É, viver tem disso, né? Tem uma frase importante que é: a gente só pode, para mim é muito relevante todo dia também, só cometer erros inéditos. Eu falo muito isso. Erros Adorei. novos, por favor. É, Né? Que isso significa que a gente ainda está vivo, testando, tentando descobrir soluções. Gosto demais. é que eu cometo tantos erros que é difícil lembrar um Mas que... é bom lembrar que a É, gente é humano, né? é. Inclusive para permitir que os outros tenham. Não, e o erro caminha com quem inova. Não, Não conheço exatamente. não conheço ninguém que inove que não tem uma bagagem de erros para contar, Não, né? e eu acho uma maravilhoso. Você falou, se você não sofreu nenhum problema, não cometeu nenhum erro, você provavelmente não está fazendo nada. Eu tenho quase certeza disso. E conta pra gente o que você quer deixar do Luiz para a próxima geração. Acho que um mundo mais justo, né? Acho que o mundo não é justo, Não é mesmo? mas o nosso papel é fazer ele ser menos injusto, né? É verdade. Então, acho que eu gostaria de deixar um mundo menos injusto. Muito bom. Certamente vocês estão contribuindo com algo palpável, né? Luiz, muito obrigada, né, por você ter topado. Eu tenho certeza que várias pessoas, porque eu tô aqui já com várias provocações na minha cabeça que você trouxe. A nova geração está falando, aluguei um triplex na sua Aluguei um cabeça. triplex, né? É O que maravilhoso bomba, o que isso. flopa, né? E todo mundo que estiver aqui assistindo também, Sei. escutando, compartilha quem aquelas pessoas que você quer, de alguma forma, provocar, que é possível. Né? Exatamente isso. Sobre verdades convenientes e não futuros, presentes possíveis, tá? Essa Muito que é bom. legal. Se quiser uma última mensagem, a câmera ali você pode usar como uma É, mensagem para quem nos assistiu. Obrigado. Eu acho que, para mim, a gente precisa sempre procurar as outras pessoas. Acho que, como a Denise falou, né? Tem muito conhecimento, a gente encurta muito caminho. Então, eu sempre procuro muito as pessoas para conversar e ouvir a opinião dos outros. E sempre guardo um espaço relevante da minha agenda para conversar com todo mundo que me procura. Então, eu sou Perfeito. muito grato a todo mundo que me ouviu e tento retribuir. Então, fico à disposição de quem quiser discutir sobre o assunto, a gente adora. Se quiser concordar também, né? Pode. Pode concordar, pode discordar, a gente não tem. Pode vir junto. Pode vir junto, pode querer separado. Mas eu queria deixar É essa isso aí. mensagem de que a gente está. Quem quiser conversar mais sobre o assunto, a gente tem muito prazer em trocar. E eu fico muito feliz de Também. se essas conexões vierem pelo episódio, porque a gente aqui fica mais ainda um presente para todo o ecossistema do agro no Brasil. Se conectem. Isso aí. Obrigada, Dê. Obrigada, Alda. Também por você estar Obrigada, aqui. Luiz. Eu que agradeço, uma honra. Ai, E, gente, não deixa de também curtir, compartilhar. Eu estou aprendendo que no digital isso é importante também para chegar para mais pessoas. exatamente. E obrigada a todo o time do ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF,
por esse quase 1 ano de apoio a protagonistas de impacto, com todo esse estúdio, com todo o apoio. Obrigada. Obrigada a todos.